Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Palavras do Senhor Jesus Cristo, conforme estão registradas no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1. E com esta leitura nós abrimos mais uma edição do programa Evangélico A Voz Congregacional, um programa que já é conhecido de toda a família CPAD e também de toda a família evangélica aqui na Grande João Pessoa, bem como no estado da Paraíba, e aonde as ondas desta abençoada emissora chegam, quer via internet, quer via rádio. Que Deus esteja abençoando desde já a vida de cada um dos ouvintes, principalmente aqueles ouvintes de cadeira cativa, aqueles que anseiam aprender mais da palavra de Deus, do Evangelho. Que o Espírito Santo possa nessa tarde, através desta programação, estar iluminando a sua vida de uma forma toda especial. Hoje o nosso programa é o programa de número 143. Pela graça de Deus, tão somente chegamos mais uma vez ao estúdio aqui da CPAD para levar até sua vida, até seu trabalho, até sua família, o melhor da palavra de Deus, conforme Ele nos capacitar e conforme Ele nos permitir. Hoje, como sempre, a nossa programação está bastante recheada, de coisas boas da parte de Deus. Temos hinos para a nossa edificação espiritual e, como sempre, teremos também aqui aquele momento peculiar, da mensagem bíblica, da pregação da palavra do Senhor para a sua vida, tá bom? Então não saia daí, fica aí sintonizado, porque o nosso programa está apenas começando neste dia 3 de fevereiro de 2018, dia bastante ensolarado, um dia muito bonito, e que Deus possa estar usando toda essa programação aqui para edificação de vidas, para a conversão de vidas, para abençoar a vida de todos aqueles que estão aqui ouvindo. Para a realização de mais este programa se encontram até o presente momento aqui no estúdio da CPAD, este que vos fala, pastor Samuel Santos, e na operação de áudio o nosso irmão Lucas, Além de nós, somente a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo até o presente momento, e dos anjos de Deus, com certeza. Hoje não teremos o momento social, que sempre é feito pelo diácono Euclides. Ele está viajando. Queremos desde já mandar um alô especial para ele, para a sua família. Não teremos também mais uma vez a participação do pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral dessa programação, porque ele ainda está se recuperando da sua forte gripe, não pode estar aqui no ar-condicionado, E estamos aqui à espera do mensageiro da tarde, que com certeza Deus já está trazendo debaixo da sua santa proteção. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus para mais este programa, e daqui a pouco voltamos com muito mais, tá bom? Fica aí sintonizado. Oremos. No programa Voz Congregacional é momento de oração. Pai Santo e bendito, Deus amado, queremos te agradecer por mais esta semana que passou, pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu, pelos livramentos também, por termos chegado, Senhor, até aqui
debaixo da tua santa proteção. Te louvamos pelo ar que respiramos, te louvamos, Senhor, por estarmos aqui para fazer a tua vontade, para pregar, anunciar a tua palavra, e pedimos a assistência, a bênção e a direção do teu Espírito Santo para tudo que há de ser feito. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar ministrando uma bênção especial para cada ouvinte, Senhor, através desta programação, através dos cânticos que serão tocados e através da pregação da tua palavra que será realizada. Abençoa todos os que estão ouvindo, independente, Senhor, do seu credo religioso, independente de sua etnia, independente da sua condição financeira, que o teu Espírito Santo possa estar comunicando a cada alma, a cada coração, aquilo que tu queres para as suas vidas. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso único e suficiente intercessor, mediador e salvador. Amém. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará.
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, acabamos de ouvir aí na voz de Leonardo Gonçalves, além da canção Acredito. Você acredita? No que é que você acredita, né? Esta é uma boa pergunta. E para uma boa pergunta é necessário uma boa resposta. Mas você acabou de ouvir aí também a chamada da nossa igreja, né? Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, situada no Conjunto Ernesto Geisel. Você ouviu aí o nosso endereço, ouviu aí a nossa programação e queremos aqui reforçar o convite. Seja muito bem-vindo, né, à nossa comunidade. Fique à vontade para nos fazer uma visita presencial, fraternal. Não estamos aqui chamando ninguém em termos, não é, proselitistas. Não queremos tirar ninguém da sua igreja e levar para nós. Apenas estendemos a destra da comunhão, da fraternidade cristã. Para você que quer nos conhecer pessoalmente, né, ouvir um pouco a palavra de Deus, compartilhar das coisas de Deus conosco, né? Então fique à vontade. Hoje mesmo à noite, se você é jovem, teremos uma programação especial para a juventude, o culto do amigo, né? Então, se você conhece alguém da nossa igreja, né, se aproxime, como se diz por aí, né? Se achegue, porque hoje é o culto do amigo. E você que é da nossa igreja, que tem um amigo, então faça o óbvio, né? Convida alguém para participar desta programação. Temos aqui também um anúncio, né? Sobre o período de carnaval. Nesse período as igrejas costumam fazer retiros, né, acampamentos, e nós estaremos fazendo o nosso retiro nas instalações da nossa própria igreja, né? Graças a Deus, Deus tem nos dado um bom patrimônio, né? Tem nos dado esse privilégio, e nós temos lá instalações suficientes para realizar o acampamento, né, o retiro espiritual. E o nosso retiro estará acontecendo nos dias 11 e 12. Estaremos falando sobre o senhorio de Cristo, conforme revelado nas Sagradas Escrituras, né? Estaremos ali subdividindo este tema principal, falando sobre o senhorio de Cristo na família, o senhorio de Cristo na vida secular, o senhorio de Cristo na vida de cada crente independente, e também o senhorio de Cristo na vida comunitária, coletiva da igreja, né? Então são temas bastante interessantes, bastante oportunos. Teremos a participação de alguns conjuntos de louvor. Então a entrada é gratuita, 0800. Fique à vontade para nos fazer uma visita nesse período também, se você não for viajar, é claro, né? Se você ficar aqui em João Pessoa ou aqui em algum lugar próximo, né, nos procura ali na Rua Elba Maria Silva da Costa, em frente ao Senec, né, ao Colégio Cenicista, por trás do Superboc Brasil, Conjunto Ernesto Geisel, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Bem, acabou de chegar aqui o pastor Walter Bezerra, né? Ele é o responsável pela mensagem desta tarde, mas antes nós iremos ouvir mais um hino para a nossa edificação espiritual. Daqui a pouco voltamos com a devocional, né? A pregação da palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida também, tá bom? Então não sai daí. Aguente só um pouquinho, que daqui a pouco a gente volta com o melhor de Deus para a sua vida, que é a pregação da sua palavra. De vez em quando eu fico olhando a estrada, com seus carros passando apressados de um lado para outro. Às vezes me pego pensando em coisas passadas,
quantos desencontros. Eu descobri que essa vida também é uma estrada, que a solidão na verdade é só um deserto, e que os caminhos do mundo não vão dar em nada. Jesus é o caminho certo, e Ele mesmo nos diz: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Sim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Sim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. De vez em quando, andando por essa cidade, eu até me distraio olhando as pessoas passando. Tanta gente buscando o caminho da felicidade. E então eu penso que a Bíblia também nos fala de um certo caminho, que para os olhos do homem parece direito, mas no final sempre dá em caminhos de morte. Jesus é o caminho perfeito, e Ele mesmo nos diz: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Sim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Sim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Sim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Sim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Sim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Sim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Sim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ok, acabamos de ouvir aí na voz de Osés de Paula a canção Caminho Certo, né, que está baseado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6, quando o Senhor Jesus, ele diz o seguinte acerca de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você não sabe a quem seguir, Jesus é o caminho. Se você não sabe em quem acreditar, Jesus é a verdade. E se você não sabe mais o que fazer da sua vida, entregue ela a Jesus, que Ele dá um jeito, tá bom? Porque Ele é a vida. Mas para a pregação da Palavra de Deus, já se encontra aqui presente no estúdio o pastor Walter Bezerra. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Walter. A paz do Senhor, boa tarde. O que é que tem de bom para os ouvintes hoje? Vai falar sobre o quê? Bom dia, né, Samuel? Bom dia. Paz, Senhor, a todos. Não tem jeito, né? Só digo boa tarde. Tá acostumado com um programa depois de meio-dia, né? Aí... Depois de mais de 100 edições do programa à tarde, né? Mas bom dia. Hoje a gente quer falar um pouco sobre a graça de Deus, né? E dentro dessa perspectiva, nós gostaríamos de ler um texto da Palavra do Senhor que se encontra em Romanos 11, no versículo 5. Poderíamos ler o versículo 6, também está intimamente ligado a este versículo. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, a graça de Deus, eu acho que todos os cristãos já ouviram falar sobre Deus é gracioso, Deus derramou a sua graça e derrama a sua graça. Mas o que é graça, né?
A ideia é de que o termo graça revela o favor, significa exatamente o favor de Deus, né? Favor imerecido. É um presente oferecido de boa vontade, é algo que traz um bem-estar para aqueles que são alcançados por esse presente, por essa dádiva, por este benefício. Então é um benefício dado gratuitamente por Deus sobre as suas criaturas, sobre os homens. Então essa é a ideia do que significa graça. Quando se fala de graça, pense em algo que você recebeu de maneira imerecida, pense em algo que você recebeu gratuitamente, sem ter feito nada para merecê-lo. Então isso significa graça. Então a graça de Deus, ela expressa a sua bondade de maneira gratuita, algo dado sem nenhum valor de retribuição, né? Ou seja, Deus não te deu algo porque você tinha feito primeiramente alguma coisa para que Ele pudesse lhe dar nesse sentido. Então isso significa graça. É uma dádiva por generosidade divina. Então quando nós falamos que Deus é gracioso, queremos dizer que Ele favorece algo ou alguém sem dele nada ter recebido anteriormente. Ou seja, por livre vontade, Deus agracia os homens. Quando nós olhamos na questão teológica, a teologia ela fala sobre graça comum e graça especial ou eletiva. Não é que seja duas graças, né? Na verdade, essa subdivisão está se referindo à aplicação, à manifestação de como essa graça se dá no nosso meio. Então, o que seria a graça comum? A graça comum é aquela que Deus derrama sobre todos indistintamente, ou seja, sobre todos os homens, independente de credo religioso, independente de fazer bem ou mal nessa terra. Então ela abrange toda a criação, os homens bons ou maus. Um texto muito claro sobre isso está em Mateus, no capítulo 5, verso 45, que diz assim: porque faz, está se referindo a Deus, né? Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Em outras palavras, tanto o ímpio como o justo pode prosperar nessa terra de acordo com a boa vontade de Deus, a manifestação dessa graça divina. Então, o alimento que cresce no campo, ele vai alimentar tanto justos como injustos. E este alimento que brota no campo é a graça de Deus, né? Pela misericórdia e graça divina que faz com que não falte o pão para alimentar os homens. Então essa graça que faz com que a terra produza o pão de cada dia, produza o alimento e dê condições da sobrevivência humana, é uma obra divina que alcança a todos indistintamente, tanto justos como injustos. Então Deus derrama saúde sobre justos e injustos. Deus faz coisas sobre a humanidade, beneficiando essa humanidade em geral. Isso se chama graça comum. Então, em contrapartida, nós podemos pensar o seguinte: não existe nada que o homem possua que não receba gratuitamente de Deus. Nada é dele mesmo por ele mesmo, mas tudo pela graça de Deus esse homem alcança nessa vida. A outra manifestação da graça, ela é bem específica. Ela se refere exatamente à salvação. E é por isso que se chama graça especial ou eletiva, que é também chamada de graça salvadora. Então é aquela que Deus dispensou apenas sobre os seus eleitos. É a bênção de salvação. Então, sobre os seus eleitos, a sua igreja, o seu povo, este povo, a igreja do Senhor, ela recebe uma graça especial. E que graça é essa? A graça da salvação. Então, nem todos serão salvos. Por um lado, todos recebem o benefício de Deus, como eu falei aqui, desde o pão, a sobrevivência, a saúde, etc., a prosperidade e tudo mais, né, que possamos usufruir da bondade de Deus. Mas especificamente a salvação, ela só acontece para aqueles que creem em Jesus Cristo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios 2:8, ele diz:
porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então esta graça, ela é especial no sentido de que ela é aplicada apenas àqueles que creem em Jesus Cristo, é derramada simplesmente naqueles que são eleitos de Deus por meio dessa graça. O próprio Paulo, escrevendo nessa epístola, logo no primeiro capítulo, ele diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então esta é a graça especial que está dentro desse programa divino desde os tempos eternos, né? Nos predestinou para filhos de adoção em Jesus Cristo. Então tudo o que somos, meus queridos, tudo o que temos, devemos a Deus. É pela sua graça que nós obtemos todas as coisas, tanto as materiais como as bênçãos espirituais. Então ele mantém a existência de tudo e derrama sobre miseráveis pecadores o seu perdão. Então não há outra resposta, meus queridos, que nós possamos dar a não ser um coração cheio de gratidão e devoção por tamanha e maravilhosa graça. Dentro desse entendimento bíblico de que tudo que temos, recebemos e somos é pela graça divina, não há espaço para muitas aberrações que vemos por aí, né? Há pessoas que exigem de Deus, como se Deus fosse lhe devedor de alguma coisa. Na verdade, tudo que você tem, tudo que você faz, é pela graça divina, é porque dele você recebeu primeiro. Então, quando você faz aquela sua oferta, vamos dizer assim, abundante, né, de recursos, achando que você vai barganhar com Deus com isso, na verdade você tem o que tem porque foi a graça de Deus que derramou sobre você. Na verdade, você deveria ter um coração agradecido por Deus ter lhe contemplado com a prosperidade. E assim ter um coração cheio de liberalidade para as coisas de Deus, para a obra de Deus, em gratidão ao que o Senhor fez e faz pela sua vida. Se você tem saúde, graças a Deus, não é assim que a gente diz? Está bem? Graças a Deus. E é exatamente isso, é pela graça divina que eu tenho um bem-estar, que eu estou bem. Então, a Bíblia ela nos aponta de fato de que nós dependemos de Deus em tudo, nós somos totalmente dependentes. Então os homens que se aventuram a viver com um coração sem gratidão, sem reconhecimento deste amor, desta maravilhosa graça de Deus, eles irão responder em juízo por terem rejeitado, exatamente deixado de reconhecer que Deus é gracioso e amoroso. E essa expressão a expressão maior dessa graça está exatamente em Jesus Cristo, onde Deus manifesta sua graça de salvação. E os homens que rejeitam a Cristo estão rejeitando exatamente este presente gracioso de Deus. Rejeitando a Cristo, não há outro caminho senão se defrontar com o juízo divino, que será justo sobre todos os homens. Então, não esqueça disso. Não tenha um coração duro a ponto de não reconhecer que Deus é bondoso para com você, que Deus é gracioso para com você. Às vezes nós reclamamos demais da vida, reclamamos demais e esquecemos de olhar aquilo que temos recebido da parte de Deus. Deixamos de agradecer por aquilo que temos recebido diariamente do Senhor. E muitas vezes o nosso coração fica amargurado e não conseguimos enxergar nas pequenas coisas como Deus fez para o nosso benefício. Então não esqueça de que o nosso Deus é um Deus gracioso e que devemos manter um coração cheio de gratidão para com este Deus que tanto nos amou, que tanto nos quer bem e tanto faz por nós. Que Deus nos abençoe e nos agracie mais e mais.
Tu me tomas em teus braços e me das consolação. Teu amor tens derramado em meu coração. O que posso oferecer-te pelo que tens feito a mim? Eu só posso dar-te agora a minha canção. Por isso, graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Derramaste tudo ali, vida eterna tu nos deste ao morrer. Posso ter completo acesso ao teu trono celestial. Posso estar alegremente diante de ti. Ok, acabamos de ouvir na voz de Armando Filho, além da canção Graças, né? Este hino que fala sobre este dom maravilhoso de Deus, que já foi aqui anunciado pelo pastor Walter, que agora haverá de ser compartilhado, né, um pouco mais detalhado com os ouvintes. Pastor Walter, foi falado que a graça de Deus, né, possui dois lados, né? Tem a graça se manifesta em duas que formas. É destinada para todos, e a graça que é destinada para um grupo, né, específico. Como são chamados mesmo esses dois aspectos da graça de Deus? A graça comum e a graça salvadora, ou a graça especial, né, ou eletiva. A graça comum é aquela para todos. É tudo que Deus faz em benefício da humanidade em geral, dos homens, né, independente de bons e maus. Então, tudo que o homem recebe, na verdade, tudo que o homem é, a própria criação, o próprio fato de existir, não é? Já é resultado da graça de Deus. Resultado da graça de Deus. Foi Deus que escolheu que aquela vida existisse. Ou seja, é benefício de Deus para que aquela vida exista. Então, isso é graça comum. Ele dá a existência, dá o sustento, enfim, proporciona todo o bem derramado sobre a humanidade, né? De maneira geral. E o outro aspecto da graça é a graça da salvação, que é em Cristo Jesus. Essa graça alcança apenas aqueles que pertencem a Deus, ao seu povo específico. Povo, como a gente lê o texto, né? Qual Deus predestinou e elegeu antes da fundação do mundo. Esse povo é quem? A igreja do Senhor. Foi assim com Israel em meio a diversas nações. É assim com a igreja do Senhor em meio a uma grande multidão, né? Então,
os homens são religiosos por natureza, ele busca alguma religião, mas nós sabemos que não há salvação senão em Jesus Cristo. Então, só em Jesus Cristo a graça especial de Deus é manifesta. Deus manifesta a sua graça salvadora em Jesus Cristo. Então diríamos que a graça comum é para esta vida, e a graça especial é para a vida eterna, né? Abrange exatamente a eternidade, né? É aquilo que a bênção de Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como diz Paulo. Deixa-me ver aqui 2 versos, né, da palavra de Deus para que os ouvintes se interem mais acerca deste assunto, né? Em Mateus capítulo 5, versículo de número 45, é dito o seguinte pelo próprio Salvador, né? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então esse versículo fala sobre a graça comum de Deus. Isso, foi destinada a todos, né? Exato, eu até citei quando eu estava explicando exatamente essa questão da graça comum. Uma das coisas que nós observamos no Antigo Testamento, por exemplo, há uma expressão do salmista quando ele sente, vamos dizer assim, a prosperidade do ímpio, né? Ele começa a sentir a prosperidade do ímpio. E não entendendo exatamente que Deus faz prosperar tanto bons como injustos, né? Como pessoas más. E só que Deus vai cobrar de cada homem exatamente o seu reconhecimento ou não de que tudo vem dele, de que tudo é para ele, né? O próprio Paulo vai expressar em Jesus Cristo exatamente todas as coisas é por ele e para ele, nesse caso, para Jesus Cristo. E os homens precisam entender isso. E o fim daqueles que não reconhecem isso é a desgraça, porque Deus vai cobrar exatamente, porque fez tanto graciosamente e essas pessoas não reconheceram que o Senhor é soberano e gracioso e amoroso e inclusive enviando o seu Filho, né, para salvar este homem que sem Cristo estaria perdido, serão exatamente julgados por isso. Está aqui em Efésios capítulo 2, é o segundo texto que eu anunciei, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, na graça comum de Deus, Deus mostra a sua bondade para todos, mesmo para as pessoas ruins, ingratas, não é, que não sabem reconhecer as bênçãos de Deus. E na graça especial, Deus mostra o que, no caso? A sua benevolência, né? A sua salvação. Em salvar pessoas que não poderiam se salvar nem mereciam ser salvas. Exatamente. Né? É graça porque os homens não merecem. Se nós fôssemos perguntar assim, biblicamente, o que é que os homens merecem? O juízo divino, o castigo eterno. É verdade. Porque os homens são culpados, né? O salário do pecado é a morte. Nós temos uma sentença sobre toda a humanidade indistintamente, né? Todos merecem o juízo. Então, qualquer ação de Deus em tirar o juízo sobre alguns em Cristo Jesus, por exemplo, é uma manifestação dessa graça. Ou seja, você merecia a condenação, mas Deus graciosamente te dá a salvação. Ou seja, que envia Jesus Cristo para morrer por pecadores e não por justos, né? Só para reforçar aqui, foi falado no início da devocional, mas só para reforçar para os ouvintes, qual seria a definição de graça, assim, de forma direta, né, de forma objetiva? A gente já sabe que é algo que Deus destina às pessoas, né? Mas, assim, de forma bem simples, né? O que seria a graça de Deus? Quando você pensa em graça, você pensa assim, graça é um presente, é uma dádiva, certo? E essa dádiva, ela é oferecida gratuitamente. Ou seja, não há uma cobrança. A graça é de graça. Exatamente. Não há uma cobrança para esse oferecimento. Ou seja, aliás, quando nós olhamos para a humanidade, não há nada nos homens que pudessem agradar a Deus. Todos pecaram. Mas Deus resolve manifestar exatamente a graça. Ou seja, dá aos homens o que eles não merecem. Ou seja, dá o que eles não merecem nem poderiam alcançar. Então Deus gratuitamente dar algo. E esse algo é benéfico para esse homem. Entende? Então, graça se resume isso. É uma bondade que se manifesta de maneira gratuita, que traz um bem-estar. Seja ele qual for, né? Dentro da graça comum ou salvadora. Mas traz um bem-estar para esses homens que não mereciam aquele bem-estar. Então, isso é graça.
A graça pode ser comprada, no caso? Exatamente, não pode. Porque senão ela deixa de ser graça. Ou conquistada. Não pode, porque senão deixa... É o que Paulo vai dizer exatamente no texto que nós lembramos no início, né? Romanos 11:5, né? 11:5 e o versículo 6 também, né? Que o versículo 6 complementa exatamente isso. Quando ele diz... pois também agora, neste tempo, ficou o remanescente segundo a eleição da graça. E aí ele vai dizer que se... É pela graça... Pode ler. Se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Exatamente. Se fosse por algo que eu faço, já deixaria de ser graça. Era uma troca, na verdade, né? Era uma barganha. Olha, eu faço isso por você, você faz isso por mim em contrapartida. Mas exatamente, porque Paulo tem o entendimento de que tudo que nós temos a oferecer a Deus já vem de Deus. Ou seja, não há nada que eu possa oferecer a Deus que não tenha recebido dele primeiro. Entende? Então, se eu tenho recursos para investir numa obra missionária, por exemplo, como um servo de Deus, eu tenho que reconhecer que esses recursos foi porque Deus abriu porta de emprego, me deu condições, trilhou o meu caminho para que eu alcançasse aquele objetivo. Ou seja, ele esteve me abençoando durante toda a minha existência para que eu alcançasse esse objetivo e tivesse aqueles recursos. Então, tudo que eu tenho a oferecer, nada mais é do que tenha vindo dele. Então, é esse entendimento que a Bíblia nos apresenta sobre graça divina. E em relação à salvação, da mesma forma. Então, nada que eu possa fazer poderia me justificar diante de Deus, porque tudo que eu faço é maculado pelo pecado. Mas em Cristo Jesus, ou seja, pelo dom de Deus, pelo presente de Deus em Jesus Cristo, eu tenho esse perdão. É pelo sacrifício de Jesus, ou seja, não foi eu que fiz nada, foi Jesus que fez. Ou seja, Deus enviou o seu Filho para morrer por mim. Então isso é graça. E quanto àquelas coisas que a gente ouve, né, em algumas igrejas, né, onde as pessoas dizem assim, dê tanto para receber tanto de Deus, o que seria isso? Isso tem a ver com a graça também de Deus? É possível, através de uma oferta, de um dízimo que a gente dá na igreja, a gente, com aquilo, conquistar algo de Deus? É necessário isso? É preciso isso? Não, essa exatamente aí já sai da manifestação da graça para a questão da barganha, né? Na verdade, quando nós ofertamos, porque o próprio Deus nos prometeu isso e nos agraciou assim, ele diz que se nós formos fiéis e investirmos na sua obra, obviamente ele continuará nos abençoando. Mas não porque simplesmente disso, porque ele resolveu, como a oração. A oração é um presente de Deus para nós. Ele nos deu um canal de buscarmos a ele por meio da oração em Cristo Jesus, certo? Então foi ele que nos orientou e nos deu esse privilégio de chegarmos ao trono da graça. Então, da mesma forma, quando Deus diz, olha, faça assim que você será recompensado, ou seja, não é uma questão de troca. É ele que resolveu, se nós fizermos assim, ele nos agraciaria. Ou seja, ele continuaria nos abençoando. Então isso está ligado, porque nada do que nós tenhamos a oferecer a Deus seria, de fato, bom. Porque está manchado pelo pecado, está manchado pela ganância, está manchado por sentimentos escusos, como, por exemplo, quando nós tentamos barganhar com Deus. Por interesse. Por interesse, exatamente. Então, se nós tentamos barganhar com Deus, oferecer algo, pensando em algo em troca, isso já é um pensamento mau. E por ser um pensamento mau, não merece algo bom, entendeu? Já merece exatamente, não há algo bom em troca, mas algo que merecia era o quê? É uma rejeição. Então, uma reprovação, né? Exatamente, uma reprovação, que deveria ser assim. Mas Deus resolveu abençoar o seu povo. Faça assim, tanto em Deuteronômio fala isso, olha, se você fizer isso, terá o bem, se você fizer isso, terá o mal. Então foi propósito divino, graciosamente, conceder, se nós trilhássemos certos caminhos, ele continuar nos abençoando e nos agraciando cada vez mais. Aqui em Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que trono da graça é esse, né? E a outra pergunta é: qualquer pessoa pode se achegar a esse trono da graça? Não, esse trono da graça só pode ser acessado por meio de Jesus Cristo. E que trono é esse? Esse é o trono da graça, onde Deus manifesta exatamente essa graça divina. O trono aí é vamos dizer assim, uma linguagem para dizer assim, onde Deus manifesta a sua bênção, onde Deus manifesta a sua... Em quem?
em Jesus Cristo. Nós só podemos nos achegar a Deus, ao trono da sua graça, ou seja, próximo à sua benevolência graciosa, salvadora nesse caso, por meio de Cristo. Aí é um texto específico que remete exatamente para aqueles que fazem parte do povo de Deus. Ou seja, só podemos achegar ao trono da graça através de quem? De Jesus Cristo, que é o Rei por excelência manifesto a nós, né? Então, nesse caso, nós não podemos alcançar esta graça eletiva, essa graça salvadora, essa graça especial, se não for por Jesus Cristo. Então, só nos achegaremos ao trono da graça divina por meio de Jesus. Ok. Então isso significa que quando formos pedir algo a Deus, né, ou buscar algo da parte de Deus, precisamos recorrer por meio de Jesus aos méritos de Jesus Cristo. De Jesus, né? Cristo, exatamente. Pedir em nome dele, né? Exatamente. Nós não temos nada a oferecer a Deus, né? Eu não posso dizer, Senhor, me dê porque eu estou pedindo, eu preciso. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu fiz isso, né? Eu quero. Exatamente. Mas sempre pedir em nome de Jesus. Exatamente. Né? Pelos méritos de Cristo. Os méritos de Cristo são perfeitos, são puros e são santos. Então, os nossos pedidos, as nossas, aquilo que nós necessitamos, pedimos por meio de Jesus, porque é através de Jesus exatamente que nós recebemos essa dádiva graciosa da salvação. Uma vez eu ouvi um pregador da televisão dizendo assim, né, ele orando e dizendo assim: ó Deus, aqui quem está falando é fulano de tal, faz isso, faz aquilo. Essa oração está correta? É exatamente querendo substituir a Jesus, né? Então ele quer ser mais, vamos dizer assim, mais santo e, vamos dizer assim, com direitos. Mais suficiente do que Jesus. Então, isso é uma oração, de fato, mostra a soberba humana, né? A questão da soberba humana, que é rejeitada, é reprovada por Deus. O homem se acha alguma coisa, se acha no direito de exigir algo de Deus, quando na verdade tudo que ele recebe é pela graça. É isso que as Escrituras nos ensinam, né? Então tudo que o homem pode buscar de fato em Deus, inclusive pedindo, ele deve esperar se Deus vai lhe dar ou não, porque Deus tem todo o direito de rejeitar qualquer pedido nosso, né? Ele tem por direito isso, porque nós não, vamos dizer assim, ele não nos deve nada. É Deus não nos deve nada. Deus não deve nada a você. Não deve favor não deve nenhum, nada a mim. Não deve nada a ninguém. Então tudo que ele dá não é porque está devendo. Por pura bondade, né? Por pura bondade e graça. Então muitas coisas ele resolveu nos dar quando nós dobrássemos nossos joelhos e orássemos, buscássemos a ele. Mas foi uma decisão dele, que partiu dele e que ele resolveu fazer assim. Para finalizar aqui, Tiago, né, em sua carta, capítulo 4, versículo 6, diz assim: antes ele dá maior graça, quando é dito, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, para recebermos as bênçãos de Deus é preciso se achegar a ele com humildade, né? Isso aí é sintetizado por uma parábola que Jesus fala do fariseu e publicano, quando o fariseu está fazendo uma oração: olha, Senhor, eu fiz isso, dei meus dízimos, fiz assim, sou um homem piedoso, sou isso. Sou muito religioso. Ou seja, soberba, né? Mostrando exatamente que fez tudo que a religião mandava. Então ele tinha todo o direito ali, tudo. E o pecador lá, publicano, batia no peito e dizia assim: miserável, tem misericórdia de mim, misericórdia. Ou seja, Jesus vai dizer: esse deve ser justificado. Aí mostrando a humildade, reconhecendo as suas faltas, os seus pecados, a sua pequenez. Enfim, esse Jesus disse: deve ser justificado. Aquele não. Então é exatamente aí o que o texto que você leu. Deus vai resistir os soberbos, vai rejeitar os soberbos, porque os soberbos acham que tem direito, quando não tem. É graça também, é graça. Por mais que ele esteja fazendo para Deus e na obra de Deus, é pela graça, é porque Deus deu condições a essa pessoa fazer. E quanto mais Deus dá, mais Deus cobra, né? É isso que a Bíblia diz: a quem mais é dado, mais será cobrado. É verdade. Então, aquilo que você tem para oferecer é porque você recebeu de Deus. Se você tem muita coisa a oferecer, é porque você recebeu muito de Deus. Então, você não tem como você barganhar com Deus. Deus vai lhe cobrar exatamente porque ele lhe deu muito. Muitas coisas. Então, é essa a realidade. Deus vai resistir aos soberbos, mas ele, de fato,
vai abraçar e acolher os humildes, que reconhecem exatamente essa sua benevolência. Ok, estamos chegando ao final do nosso programa, né? O tempo não nos permite ir além. Sábado, se Deus quiser, voltamos com muito mais, né? No nosso programa de número 144. Só aqui, nesse último instante, queremos mandar um alô para os nossos amados ouvintes, né? Que estão aqui pelo WhatsApp, falando que estão na escuta, né? O diácono Josias e alguns irmãos aqui da nossa igreja, da mocidade também da nossa igreja lá no Gás, e no grupo aqui dos pastores da Aliança, né, pastor Walter? Temos aqui o pastor Leonardo Félix da segunda igreja, né? Vocês gostou muito do programa. Nosso irmão diácono Júnior Cabral, né? Ele também amou aqui a programação, e outros abençoados, né? Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que foi realizado. Fiquem todos na paz do Senhor. E sábado, se Deus quiser, nós voltamos com mais uma edição do programa A Voz Congregacional aqui na CPAD FM 96.1, aquela que é diferente de todas, mas igual a você que ama as coisas de Deus, tá bom? Oremos. Santo Pai, nós queremos te agradecer por este programa que foi realizado. Que o Teu Espírito Santo esteja iluminando a cada um de nós, para que possamos cada vez mais compreender a Tua revelação, Senhor, os Teus mistérios para as nossas vidas. Leva-nos agora em paz, abençoa os programas que serão realizados. Fica conosco, fica com essa emissora, fica com o Teu povo em geral, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.